Eu te saúdo com a paz do Senhor. No mundo nosso espiritual, quais são as portas que existem? É uma pergunta interessante, não acha? Esta é a lição número 2 da classe de adultos, a escolha entre a porta estreita e a porta larga. E além dessas portas, existe a porta do céu e também as portas do inferno. Entretanto, se nós formos fazer uma analogia, nós veremos que, na verdade, a porta estreita é a porta do céu e a porta larga a porta do inferno. Então, podemos resumir que só há duas portas espirituais: as portas do céu e as portas do inferno, ou a porta larga, ou a porta estreita e a porta larga. Mas, de modo geral, o que é uma porta? A porta é uma abertura na altura, ao nível do solo, que serve para entrar ou para sair no estabelecimento, na casa ou em outros lugares. E na aula de hoje veremos a importância de entrar pela porta estreita, porque, na bem da verdade, a porta larga também dá uma ideia de saída de emergência. Geralmente as portas de emergência são maiores. Entretanto, neste caso específico, a porta larga não é a porta de emergência. É a porta que conduz a pessoa à perdição eterna. O nosso texto áureo está em Lucas, capítulo 13, versículo 24. Porfiai por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Porfiar, lutar, brigar, fazer esforço por entrar pela porta estreita. Por quê? Porque para a porta larga não precisa fazer força. É apenas não fazer nada. Para entrar pela porta estreita requer um pouco mais de cuidado, de esforço, de luta, de renúncia, que é o que nós veremos, né, nesta lição. Verdade prática: a porta estreita não é uma opção, mas a única alternativa disponível para o crente entrar no céu. Ou seja, a porta estreita, ela é a única opção, ela é o único caminho que nos conduz às mansões celestiais. Não apenas uma opção, ela é a única. Introdução. Nesse sentido, veremos que o início da nossa jornada deve levar em conta o caminho que nos conduz ao céu, no caso, o caminho estreito. Jesus disse: eu sou o caminho. Se Jesus é o caminho, é por esse caminho que nós devemos seguir. Qual? O caminho de Cristo. Então, quando Jesus disse eu sou o caminho, significa dizer que o atalho é sempre o caminho mais longo, é o percurso mais longo, melhor dizendo. O atalho é o percurso mais longo. Já viu que nos desenhos animados, os personagens que vão pelo atalho, eles sempre se perdem. Então, o que traz para nós? Nós nunca devemos seguir pelo atalho. Nós devemos sempre seguir pelo caminho. Ah, mas o caminho é mais longo. Pode ser mais longo, em alguns casos é verdade, mas ele é sempre o mais seguro. Então, nesse sentido, nós veremos que o início da nossa jornada precisa levar unicamente em consideração o caminho estreito. O caminho largo não é uma opção para nós. Nós devemos sempre seguir o caminho estreito. É difícil? Sim, é difícil. Mas não é impossível. Jesus disse em João 16,33 que nós teríamos aflições, mas nós deveríamos ter bom ânimo porque ele venceu o mundo. Portas e caminhos. A porta estreita. Sabemos que a porta é uma entrada existente em um edifício ou um muro de uma cidade, algo muito comum nos tempos antigos, em que a cidade era toda morada e ao redor de todo o edifício havia uma porta estreita. Era por meio dessa porta que todos entravam e saíam da cidade. Há uma questão aqui muito interessante sobre os muros. Os muros, eles eram muito bem edificados, os muros das cidades, das grandes cidades daquela época. Para quê? Para evitar que o inimigo viesse contra aquela cidade. Pois bem, um muro era extenso, era longo, tinha, por exemplo, os muros foram reconstruídos por Neemias, né? Então vê aqui uma grande questão. Agora, como é que eu vou atravessar o muro se o muro é longo? Eu vou ter que dar a volta inteira pelo muro para ir para outro lugar?
se eu estou indo de um lugar para o outro, né? Ou ter que, por alguma razão, passar pelo aquele muro, eu sou um morador da cidade, mas eu tenho que ir para outra cidade, eu tenho que fazer o retorno pelo muro inteiro? Não, eu não precisava. O que eu faria? Eu passava pela porta estreita, e era uma porta muito, claro, estreita, era pequena. E aqui traz uma questão que é muito interessante para nós. A porta nesse muro, ela precisava ser extremamente forte, muito bem edificada para resistir uma possível invasão do adversário. E isso traz para nós que a porta estreita era ali um caminho de passagem, de entrada ou de saída daquela cidade. Entretanto, aquela porta ela era o quê? Era sempre firme. Então isso nós temos que trazer isso para nós, que a porta estreita ela é uma porta firme, que nós colocamos a nossa confiança nela. Quem é a porta estreita para nós? Nesse caso é Cristo. Ele é a nossa porta. O caminho apertado. Assim, o caminho apertado é o que nos leva a praticar os ensinamentos de Jesus, de modo bem concreto: amar os inimigos, não praticar hipocrisia, acumular tesouros no céu, dentre outros princípios celestiais ensinados no Sermão do Monte. Está aqui um caminho apertado, que é amar os nossos inimigos. Isso é bem difícil. Amar uma pessoa boa não é difícil. Bem difícil mesmo é saber amar aquela pessoa que você sabe que não gosta de você, que torce para que você caia. Isso é difícil. Lembra lá de Penina e Ana? Então veja que Penina afrontava Ana. Imagina que Ana agora, nesse sentido nosso, ela precisava amar Penina. Olha que situação difícil para Ana. Por quê? Porque como somos do caminho apertado, e o caminho apertado quer dizer que eu preciso seguir os ensinamentos de Jesus. E quais são alguns, né, dos ensinamentos de Jesus? Um deles é amar os inimigos, ou seja, ainda que eu saiba que a pessoa não me ama, que a pessoa me odeia, eu preciso amar essa pessoa. Eu preciso amar esse inimigo, essa pessoa. E isso é bem difícil. A Bíblia diz lá no livro de Hebreus, capítulo 12, versículo 14, seguir a paz com todos. Seguir a paz com todos significa dizer que ainda que alguém não tenha paz comigo, eu preciso ter paz com ela. E isso é bem difícil, é bem complexo. Não praticar a hipocrisia. De modo assim, muito honesto, eu preciso falar algo para você que é algo que me dói dizer, mas eu preciso falar isso para você de uma forma bem honesta. Não estou querendo desqualificar da mesma forma que eu vou falar. Mas eu sempre tive uma certa facilidade de me comunicar com pessoas. E eu me comunico até hoje com pessoas de várias religiões. Várias. E eu não encontro nelas, né, nessas pessoas, tanta hipocrisia como eu encontro no nosso meio cristão. É de uma hipocrisia fora do comum. Isso é triste. Então, nós que somos da fé, nós não devemos ser hipócritas. A hipocrisia não deve fazer parte de nós. Ainda ontem eu estive conversando com um jovem, eu estava falando com ele sobre a respeito da hipocrisia. O quanto que nós muitas vezes falamos mal da religião A, da religião B, mas nós falamos um discurso e fazemos outra coisa completamente diferente. Então, nós não devemos ser hipócritas. Ainda que haja hipocrisia no meio cristão, nós como cristãos não devemos ser hipócritas. Também acumular tesouros no céu. É importante termos tesouro aqui na terra, não há nenhum problema nisso. Jó, por exemplo, era um homem riquíssimo. Salomão, entre tantos outros, Abraão, Jacó, enfim, não há nenhum problema nisso. Entretanto, Jó tem uma questão muito interessante, que o coração de Jó não estava no seu dinheiro, diferente do jovem rico, que o seu coração estava no dinheiro. Aqui é acumular tesouros no céu. Nós devemos sim ter a nossa casa aqui. Quanto mais conforto, melhor. Quanto mais dinheiro você tiver de forma honesta, melhor. Se você puder ser milionário, melhor. Bilionário, melhor ainda.
Entretanto, o nosso foco não é acumular tesouros aqui na terra. Até porque aqui a traça acaba, né? E mais do que isso, quando partimos para a eternidade, fica tudo aí. Então, o mais importante é acumular tesouros no céu. Então, esses são um dos ensinamentos de Jesus que nós devemos observar como caminho apertado. E nós devemos trilhar exatamente este caminho apertado. Porta larga e caminho espaçoso. A porta larga e o caminho espaçoso simbolizam uma vida sem compromisso com Cristo, segundo o padrão do mundo. A Bíblia diz no livro de Tiago que aquele que é amigo do mundo é inimigo de Deus. Não dá para ser amigo dos dois. Ou é amigo de um, ou é amigo de outro. A ideia da porta larga são pessoas que não têm nenhum compromisso com Cristo. Nenhum, absolutamente. O padrão dele é o quê? O padrão dele é o mundo. O padrão dessa pessoa é o mundo. Fazer o que o mundo quer fazer. A Bíblia diz lá no livro de 1 João, capítulo 5, versículo 19, sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno, está no maligno, ou até podemos dizer, está morto no maligno. Talvez seja a tradução mais correta. Então veja que nós somos da luz, nós sabemos que somos de Deus. Entretanto, o mundo inteiro jaz no maligno, faz as vontades do maligno. Mas nós devemos fazer o quê? Lutar contra as artimanhas de Satanás, contra a igreja de Cristo, contra a nossa vida. A Bíblia diz que, lá no livro de 1 Pedro 5:8, né, que o diabo está em nosso derredor, buscando a quem possa tragar. Ele ruge como um leão. Entretanto, vemos que nós somos compromissados com o leão da tribo de Judá. E por esta razão, nós temos um compromisso com Cristo. O padrão do mundo não é o nosso padrão. Nós não estamos nessa porta larga e caminho espaçoso como a maioria das pessoas estão. Sinopse: a porta estreita e o caminho apertado representam uma vida de compromisso com Cristo. Por que entrar pela porta estreita é difícil? Uma porta aberta, porém difícil. Contudo, o nosso Senhor ensinou que para tomar o caminho do céu é preciso negar a si mesmo, deixar morrer o que somos para viver a vida com Ele, a fim de que resulte uma glória progressiva e indizível. Quando vemos uma porta aberta, temos sempre aquela tendência de dar uma olhada, de entrar pela porta. Porque a porta está aberta. Muitas vezes, quando vamos na casa de um amigo que nós temos uma certa intimidade, nós entramos, vemos, eu vi a porta aberta e entrei. A porta aberta dá essa ideia de liberdade, pode entrar, é algo dessa natureza. Entretanto, a porta estreita, por mais que ela esteja aberta, na verdade ela está escancarada, muitas pessoas, a maioria das pessoas, não querem entrar por ela. Por quê? Em primeiro ponto, e talvez o ponto principal e unicamente, é porque para entrar pela porta estreita precisa negar a si mesmo. E negar a si mesmo é uma questão muito difícil. A renúncia é muito difícil. Renunciar ao eu, né, o meu desejo, o meu querer, a minha vontade, o que o meu coração está pedindo, é algo muito difícil. Então, quando vemos a porta estreita aberta, será que nós entraremos na porta estreita porque sabemos que, uma vez entrando nela, sabemos que teremos que negar a nós mesmos? Ou será que nós vamos, não quero negar a mim mesmo? Então veja que a porta estreita, ela está na verdade aberta. A porta larga também. Entretanto, vemos que as pessoas optam sempre pela porta larga. Por quê? Porque na porta larga não precisa de renúncia, não precisa negar a si mesmo. O que é negar a si mesmo? É quando a pessoa quer muito fazer uma coisa e ela não faz por amor a Cristo. Então isso é negar a si mesmo, é negar o seu desejo, a sua vontade, a sua carne, os desejos da carne, principalmente aqui no sentido geral. As oportunidades da porta larga são atraentes. Para muitos, o caminho da porta estreita não é atraente, pois a porta larga oferece uma jornada de prazeres, deleites e libertinagem. Entretanto, os que andam nesse caminho são dominados pelas ilusões da vida, enredando-se numa sedutora fantasia.
Para entrar pela porta larga, não há nenhum pedido. Não precisa fazer absolutamente nada, muito pelo contrário. Quem entra pela porta larga, o que terá? Prazeres, né? Deleites, né? Vai ter prazer da carne, festas aqui no sentido que eu digo, festas ilícitas, drogas ilícitas, tantas outras coisas, sexo antes do casamento, sexo sem compromisso, pessoas completamente descompromissadas com o reino de Deus, pessoas completamente descompromissadas com a verdade, estão apenas ali na libertinagem. Mas qual é a consequência dessa porta larga? Bom, aqui na Terra, uma das consequências é a questão das ilusões da vida. As pessoas são iludidas, vivem uma vida de ilusão. Porque muitas vezes nessas festas, por exemplo, e até mesmo orgias, por que não dizer, muitas pessoas vão querer algo ali, vão fazer algo ali que é ilícito e vão se arrepender para o resto de suas vidas. E isto é falando do melhor que pode acontecer. Porque a verdade é que o pior é que pode acontecer o quê? As pessoas viver essa prática para o resto da vida e, consequentemente, perder a salvação em Cristo. Portanto, as oportunidades da porta larga, elas são atraentes. Por quê? Por causa do prazer que dá, o prazer da carne. Por exemplo, falando aqui de carne, não no sentido sexual, mas no sentido alimentar. Imagina que você está com uma certa fome e você vê ali aquele seu prato preferido. É claro que você quererá degustar desse prato, porque você está com fome, como já dizia o meu saudoso avô, juntou a fome com a vontade de comer. Então veja que essa é a ideia da porta larga, é a vontade, né, a fome com a vontade de comer, né? Então só a misericórdia. Então causa o quê? Ilusões na vida, e as pessoas muitas vezes têm ilusões na vida para o resto da vida, que vão se arrepender para o resto da vida. Mas a grande questão é, a porta larga, ela é atraente porque nos dá o prazer de fazermos aquilo que nós queremos. Isso aqui que é o ponto. É o ponto que a porta larga atrai o povo, porque aqui na porta larga você pode fazer o que você quiser. As razões das exigências. Diferentemente da porta larga e do caminho espaçoso, a porta estreita e o caminho apertado requerem uma transformação interior, uma decisão pessoal e uma disposição em seguir na contramão da maioria. Existe uma questão que é falado, que é a questão do efeito manada. O que é o efeito manada? É ir pela maioria. Vou te dar um exemplo prático. Você está numa cidade, você não conhece ninguém na cidade. Existem dois restaurantes, um do lado do outro, e são exatamente idênticos. Entretanto, você vê que um tem uma fila quilométrica enorme e o outro tem uma fila muito pequena. Qual é a tendência? É você ir pela fila que está maior. Por quê? Porque se o restaurante está um do lado do outro e num restaurante a fila está pequena, significa dizer que aquela comida não é boa. Mas aquele que está quilométrica, a comida é melhor. Então isso é o efeito manada. A gente vai pela maioria, a gente se segue pela maioria. E aqui vai nos caber isto, é ir na contramão da maioria. E ir na contramão da maioria é difícil no nosso sentido. Por quê? Porque entra na questão do deleite, entra na questão do prazer. As pessoas estão fazendo por prazer. Mas isso também é prazeroso para eu fazer, mas eu não vou fazer. Isso é ir na contramão. É muito difícil. É o mesmo que a renúncia, né? Também tem a questão da transformação interior. A transformação interior, como aconteceu com Saulo, por exemplo, né? O apóstolo Paulo, com Zaqueu. O que muda o interior? É importante, por exemplo, falarmos da questão do exterior. Por exemplo, as pessoas, de modo geral, nas igrejas evangélicas no Brasil, a Assembleia de Deus, Presbiteriana, Batista, Deus e Amor, entre tantas outras, de modo geral, o cristão, né, o homem, ele veste terno e gravata, as mulheres vestidos, né, tem aquela questão do social, é muito forte a ideia. Por quê? Porque é o exterior. Nós estamos ali mostrando o exterior. Mostrar o exterior não é muito difícil. Comprar um terno, né? Vemos, por exemplo, em Brasília, geralmente todos os homens lá estão de terno e gravata, entretanto, não tem nenhum compromisso com a verdade.
Por quê? Porque o seu exterior, o seu interior não tem nenhuma mudança de caráter. Então veja que o exterior não é muito difícil de mudar. Agora, o interior precisa fazer muita força, porque o interior é algo que eu preciso mudar. É claro que o Espírito Santo me transforma, é claro que Cristo me transforma. Entretanto, há situações que sou eu quem tenho que moldar, sou eu quem tenho que fazer ou deixar de fazer. Então, as razões das exigências, né, o cristianismo tem essa questão, a porta estreita tem essa questão da transformação interior. E mais do que essa transformação interior, existe uma questão importante que é essa decisão, ela é uma decisão pessoal. Isso quer dizer que eu não posso mudar por você e você também não pode mudar por mim. Ou seja, eu não posso mudar o seu caráter por você e você não pode mudar o meu caráter. Então isso significa que é uma questão pessoal. Você muda o seu caráter e eu mudo o meu caráter. Cada um muda o seu. Então nos traz aqui um grande tripé, né? Transformação interior, decisão pessoal e também ir na contramão da maioria. Eu me lembro da frase célebre da minha mãe, que certamente a sua mãe te dizia também, que é quando nós iríamos no lugar onde eu moro, não era um lugar que na época não tinha muita festa, mas quando tinha nós ficávamos animados, né, para ir. E nós sempre falávamos: mãe, eu quero ir na festa. Ah, você não vai não. Ah, mãe, mas está todo mundo indo. O que mamãe falava? Exatamente isso: você não é todo mundo. Então, o que acontece? Como eu não vou com a maioria, por quê? Porque minha mãe me ensinou que eu não sou todo mundo. Estou dizendo que a festa é ruim. Estou dizendo que quando a maioria das pessoas estão fazendo uma coisa, eu não sou obrigado a fazer porque eu não sou todo mundo. Não é porque todo mundo está fazendo que eu vou fazer também. Então nós devemos ter essa dinâmica na nossa vida. Sinopse: seguir pelo caminho apertado requer uma disposição em seguir na contramão da maioria. Entrando pela porta e pelo caminho do céu, arrependimento de pecado. Por essa razão, é importante ponderar que o arrependimento bíblico não é uma questão meramente emocional, mas uma disposição para mudar de ideia e um exercício que envolve o aspecto mental e moral do pecador. Olha que questão interessante. Arrependimento bíblico não é uma questão emocional. Ou seja, a pessoa chega na igreja e, por causa do ambiente, a pessoa emocionalmente aceita Cristo como Salvador. Por causa de uma questão de emoção. Essa pessoa ficou emocionada de estar ali por alguma razão, e então ela acha que ela está arrependida e aceita Cristo como Salvador. Não, o arrependimento ele não é emocional. Como é que eu sei que uma pessoa aceitou a Cristo de todo o coração, que ela realmente se arrependeu? Quando há uma mudança no seu caráter. Quando a pessoa ela muda de modo tanto na questão mental quanto na questão moral, né? Na questão ética, ela começa a ser transformada. Outrora ela fazia uma coisa, agora ela não está fazendo mais, ela está mudando o caráter. Por que ela está mudando? Porque ela verdadeiramente, ela se arrependeu. Por quê? Porque arrepender é mudar de direção. É mudar a direção, é mudar o caminho. Essa é a dinâmica de arrependimento. Você jamais vai se arrepender de uma coisa que você não fez. Por que não? De modo geral, o arrependimento, a gente precisa passar por aquele caminho para se arrepender. Como você não passou, então a questão do arrependimento dá muito essa dinâmica de mudança de direção. Eu vou te dar um exemplo prático. Uma pessoa está indo por um caminho. E naquele caminho ela foi assaltada, por exemplo. O que ela diz quando ela chega no seu destino? Eu não vou passar mais por aqui porque eu me arrependi, eu fui assaltada ali, eu não passo mais por aqui. Se ela não passa por aqui, ela fez o que? Ela mudou o seu caminho, o seu trajeto. Isso é arrependimento. É mudança de trajeto, é mudança de caminho. Então, quando uma pessoa pecava, agora ela mudou o caminho, ela não peca mais. Então, essa é a dinâmica do arrependimento. E se falando de arrependimento também busca muito a questão do avivamento. Por que busca o avivamento? Porque sem arrependimento não existe avivamento. E por que digo isso?
Porque muitas pessoas hoje estão no Brasil, na igreja, até com uma certa sinceridade, né, com sinceridade diante do Senhor, e acha que foi avivada. No entanto, ela não é uma pessoa arrependida de todo o seu coração. Se não há arrependimento, não há avivamento. E lembrando que o avivamento começa em mim. Eu não preciso estar num ambiente avivado para eu ser avivado. Eu preciso ser avivado, independente do lugar que eu esteja. Então, sou eu quem tenho que ser arrependido dos meus pecados. Então, tem essa dinâmica do arrependimento de pecado, que é quando uma pessoa verdadeiramente ela muda. Ela não é uma mudança emocional, ela é verdadeiramente uma mudança ética e uma mudança mental e moral. Confissão de pecados. O ministério de João Batista foi impactante, de modo que iam ter com ele toda a Judéia e a província do Jordão. Os que iam até João confessavam os seus pecados para serem batizados. Confessar o pecado é interessante, porque muitas vezes as pessoas, o mundo cristão de modo geral, se esquece de um detalhe muito importante, que é o quê? Confessar pecado. E aqui eu vou fazer uma separação importante, que é o seguinte: quando nós pecamos com alguém, falhamos com alguém, nós devemos ir a essa pessoa e pedir perdão, confessar o nosso erro a essa pessoa e também pedir perdão ao Senhor. Então nós devemos fazer essa separação. Eu pequei com alguém e vou pedir perdão a Deus? Não. Eu não tenho que pedir perdão só a Deus, eu preciso pedir perdão àquela pessoa também. Porque se eu não pedir perdão àquela pessoa, ficará estreito para mim. Eu vou te dar um exemplo prático. Jesus disse lá em Mateus 6,15, de modo geral, que se não há perdão de pecado, ou seja, se eu não perdoo o meu irmão, eu não vou entrar no céu, de maneira nenhuma. Sem ser perdoado, sem pedir perdão, sem haver perdão, não entra no céu. E muito cristão, naquele grande dia, vai ouvir do Senhor: apartai-vos de mim. Por que vai apertar? Porque fazia tanta coisa certinha, mas não liberava perdão, não perdoava e nem pedia perdão. A falta de perdão é um pecado que não tem perdão. Portanto, nós devemos confessar os nossos pecados àquela pessoa que nós pecamos também ao Senhor. Lembra lá de Provérbios 28:13. Aquele que confessa o pecado e deixa, alcança a misericórdia. Ou seja, você confessa o pecado e você também deixa de pecar. Eu deixo de pecar, eu confesso e também deixo. Então nós alcançaremos o quê? Misericórdia. Lembra da mulher adúltera? Lembra que Jesus falou para ela? Vai e não peques mais. Então tem sempre esta dinâmica da questão do perdão. Eu, quando era menino, lá nas crianças, eu ouvi uma expressão que eu achava, até hoje eu acho uma expressão muito bonita, que apesar de às vezes ter uma expressão, às vezes pode parecer um pouco agressiva, mas eu acho ela bonita, a essência, o sentido, que diz que na porta do perdão o diabo fica barrado. Eu sempre achei muito interessante, ou seja, o diabo não entra na porta chamada perdão. Ele não entra, ele é barrado, ele fica do lado de fora. Por quê? Porque errar é humano, mas perdoar é divino. Produzindo frutos de arrependimento. Para João Batista, o batismo e a confissão somente não seriam as provas verdadeiras da mudança de vida. Era preciso apresentar fruto na vida como a marca de um arrependimento sincero. Portanto, veja que somente a questão de confessar o pecado não é uma prova verdadeira de mudança de vida. Porque, como eu disse anteriormente, eu preciso confessar o meu pecado e deixar de pecar. Há pessoas que até confessam o pecado, mas continuam pecando. Nós somos chamados para darmos frutos dignos de quê? De arrependimento. Nós devemos ter honestidade na nossa vida. Sermos pessoas honestas. Isso é o quê? É fruto de arrependimento. A pessoa vê que verdadeiramente foi mudada, ela foi honesta. Lembra lá de Zaqueu? Zaqueu disse que se eu tenho defraudado alguém, devolverei 4 vezes mais. O que é isso? É honestidade, é sinceridade. Devemos ter misericórdia. Lembra lá do samaritano? Ele teve misericórdia da pessoa com que ele se encontrou no meio do caminho. Ele tinha acabado de levar uma surra daquela, estava para morrer, e o que aquele samaritano fez?
agiu de íntima compaixão com aquela pessoa. E nós também devemos fazer a mesma coisa. Também respeito às autoridades, como diz Romanos capítulo 13. Então, eu vejo muito cristão hoje falando que a igreja é soberana. Isto é um perigo. Por que é um perigo? A igreja ela é soberana no que diz respeito às questões bíblicas, às questões eclesiásticas. Mas as questões da lei não. A igreja está debaixo da lei de Deus e também da lei do homem. Tanto é que a igreja, ela é, de modo geral, ela tem o seu registro, por exemplo, do regimento interno ou estatuto, regido pelo cartório. O cartório o que é? Demanda a lei. Então, a igreja ela também está debaixo da lei do homem e também, claro, da lei de Deus. Mas o que eu quero dizer é que, muitas vezes, o cristão não quer respeitar um policial, por exemplo, ou alguém das Forças Armadas. Isso está contrariando a Bíblia. Os Romanos capítulo 13 nos diz que toda autoridade vem de Deus. Então, nós devemos ser submissos a essas autoridades. Entretanto, há aqui uma questão importante, que é se a lei do homem fala uma coisa e a lei de Deus diz outra, aí eu vou me guiar pela lei de Deus. Aí eu não preciso de maneira nenhuma, não devo seguir a lei do homem nesse sentido. Sinopse: o verdadeiro encontro com Jesus produz no crente frutos dignos de arrependimento. Para dizer aqui, 3 frutos de arrependimento, nós vemos que a pessoa agora é uma pessoa honesta, é uma pessoa que tem misericórdia, é uma pessoa que tem respeito às autoridades, entre tantas outras coisas também. Conclusão: no momento que inicia sua jornada com Cristo, o cristão deve ter a consciência de que escolheu o caminho estreito e a porta apertada para trilhar o caminho do céu. Em outras palavras, é o famoso renunciar. Tomar a sua cruz, renunciar, negar a si mesmo e seguir a Cristo. Então, o que nós devemos fazer? Tomar a nossa cruz, negar a nós mesmos e seguir a Cristo. Assim nós estaremos na porta estreita que conduz aos céus de glória. Então, é nesse caminho que vamos seguir. Lembra, Jesus é o caminho. Então, é nesse caminho. Por que eu preciso ir pelo caminho? Porque o atalho é sempre o percurso mais longo e sempre quem vai pelo atalho se perde. Portanto, não se perca. Vai sempre pelo caminho. É mais seguro. Às vezes é mais longo, é verdade, mas é mais seguro. Revisando o conteúdo. Número 1. Quando falamos de caminho apertado, apontamos para a conduta, a maneira de viver que evidencia salvação ou perdição. Número 2. A porta larga e o caminho espaçoso simbolizam uma vida sem compromisso com Cristo, segundo o padrão do mundo. Lição 3. Nosso Senhor ensinou que para tomar o caminho do céu é preciso negar a si mesmo, deixar morrer o que somos para viver a vida com Ele, a fim de que resulte uma glória progressiva e indizível. Número 4. A porta estreita e o caminho apertado requerem uma transformação interior, uma decisão pessoal e uma disposição em seguir na contramão da maioria. Número 5. Trata-se de uma disposição para mudar de ideia e um exercício que envolve o aspecto mental e moral do pecador. Na questão mental, que ele para de pensar no pecado, e na questão moral ele deixa de fazer este pecado, não cometer este pecado. Então, que nós venhamos sempre observar a escolha entre a porta estreita e a porta larga e sempre nos optarmos pela porta estreita que nos conduz às mansões celestiais. Que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida e você me vê na próxima aula, se Deus quiser. Tchau!